Tirar as medidas para poder marcar no teto as furações onde vão ficar instalada piso-teto, precisamos apoiar ela com o próprio isopor da caixa nessa posição, com a parte que vai ficar fixada na laje para cima e o suporte que nós vamos utilizar para fixá-la no teto já fixado no equipamento. Devemos fixar o suporte no equipamento dessa maneira, colocando aqui e a furação que tem no equipamento casando com a do suporte e colocando um parafuso para manter o suporte fixado aqui dessa maneira. Dessa maneira nós vamos conseguir aí tirar as medidas para poder marcar no teto a posição dos furos para depois fixar a evaporadora no teto. Para poder marcar o suporte no teto, temos que tirar as medidas dos furos. E nós vamos fazer da seguinte maneira. Primeiro nós vamos medir essa distância do primeiro furo para o final da máquina, como vocês podem ver. Nós vamos medir aqui. Fica mais ou menos a 15 centímetros, como vocês podem ver. Lembrando que nós temos que levar em consideração o eixo do furo. Só que o equipamento ele não fica encostado na parede, então nós temos que dar mais 5 centímetros de segurança, tá bom? E com isso, o eixo do furo vai ficar aqui em 20 centímetros. Então essa é a medida que nós temos que tirar da parede para a primeira marcação do suporte. Temos agora que tirar a medida do eixo do furo, do suporte, para o eixo do próximo furo. E como vocês podem ver, nós temos aqui uma medida de 25 centímetros e meio, tá? Então essas são as marcações que nós temos que fazer: 20 centímetros da parede mais 25 centímetros e meio do próximo furo. Então a gente já marca o primeiro suporte. Após tirar as medidas de um suporte, devemos medir a distância de um suporte para o outro, levando em consideração o eixo dos furos, dessa maneira. Como vocês podem ver aqui, 1,12 centímetros. Essa é a distância que eu tenho que ter de um furo para o outro. Já está marcado, tá ali os pontos no teto: 1, 2, 3, 4 furos. Vou utilizar aqui chumbador para bolt com a broca. Lembrando que nós temos que furar aqui o tamanho do parafuso. Então eu costumo colocar uma fita isolante aqui na broca, limitando para não exceder essa distância aí do chumbador. Aí os suportes já estão fixados à laje. Eu precisei abrir um pouquinho a mais o embolso, tá vendo? Para poder acessar o concreto. A gente não deve fazer a fixação do chumbador no tijolo ou no embolso, e sim no concreto. Então eu tive que abrir dessa maneira para poder fazer a fixação. Como vocês podem ver, então nós temos uma distância do primeiro furo para a parede de 20 centímetros, de um furo para o outro 25 centímetros e meio, e uma distância entre esse furo e esses furos, né, uma distância de 1,12 centímetros. Agora é só fixar a evaporadora no suporte. Utilizei aqui também, pessoal, uma barra rosqueada para poder prolongar o chumbador que está lá no concreto, e utilizei aí uma barra rosqueada 516 com porca e arruela para poder fazer a fixação, tá bom?